22, eu tinha posto aqui, já está no 26. 22, do 14 ao 18. Então vamos à leitura. E chamou a Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único. Amém. Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Amém. Podeis vos assentar. Cadê o irmão Francisco, a irmã Marta também? Não estão aqui. Hã? Para onde? Ah, estava de serviço, né? Irmão Francisco e irmã Marta. Faz falta ali, irmã Daniele, cadê? Ó? A gente olha ali, vai olhando e lembrando. Falta esse, falta aquele. Tem gente que acha que ele nem é visto dentro da igreja. Tem gente que pensa assim. Quando você não vem, o seu lugar, que nós temos, tendentemente, às vezes eu fico observando, as galinhas quando sobem no puleiro, né? Ela sempre tem um lugarzinho no puleiro onde ela vai. Todo dia você pode olhar ali se o gambá, ou a irara, ou a raposa, tirar ela, você vai sentir falta no primeiro dia. Por quê? Porque você vai olhar lá no puleiro, ela não está lá naquele lugar. Estão entendendo? É tendência geral. A vaca acostuma malhar, toda vez que ela chega no malhador, ela vai lá, naquele lugarzinho dela, né? É como, por exemplo, lá no mato. Você está andando no mato, de repente você acha um estrumador. O veado, ele roda a mata todinha, mas quando chega a hora dele fazer aquela necessidade, ele tem o lugarzinho dele. O inteligente que conhece da história, às vezes não vai armar aqui ou ali, vai armar lá. Por quê? Porque sabe que ele vai vir ali para poder, né? Assim somos nós. Cadê o irmão Ribamar? Está ali, ó. Toda vez eu olho, o irmão Ronaldo está ali, né? O irmão Daniel sempre está ali naquele mesmo lugar. O Isaac sempre está ali naquele mesmo lugar. Não tem filho para fazer falta. Quem? Não tem filho. Não tem filho. Antônio? Não tem filho.
Ah, irmão Antônio Filho. Irmão Antônio Filho também fica ali mais ou menos perto do irmão Ronaldo, sempre ali junto, né? Então, quando a gente chega, às vezes os mais feios sempre assentam lá atrás, ó, né? Quando você olha lá, você não vê a testa dele assim iluminando, sabe? Né? Agora, não estou falando sobre o irmão Renatinho. A baiana dele está desaparecendo. Acho que ele não está tratando bem dela, não, viu? Está ficando pequenininha. Coitada, viu? Deve estar feliz da vida. Agora eu estou bonita, né? Bom, ela até não é muito feia, não, né? Não vai falar, não, porque pode dar briga, né, irmão? Mas o irmão Renatinho, só ela, viu? É de mau gosto demais, viu? Mas é isso, a gente olha, você faz falta aí, viu? Vocês fazem falta quando não vêm. Cadê a irmã Maria? Maria de Jesus, cadê ela? Está aí, ó, faz falta. Acha que não faz falta, acha que ninguém vê ela. Deve estar na internet, né? Então, não tenham dúvida. Cadê a irmã Idenar? Irmã Graça agora já está começando a curtir. Vai ser vovó, de novo, né? Então, está começando a curtir. Também não precisa vir, está na internet, deve estar. Irmão Odineia. São pessoas que marcam, né? Manúbia. E acha que a gente nem faz conta, nem vê. Vocês estão enganados. Todos vocês são de suma importância. É um tiçãozinho que não pode ficar fora da fornalha, da fogueira, viu? Não, o irmão Paulo está desviado, né? Infelizmente, está desviado. Irmão Paulo César, né? Deus abençoe o irmão Paulo, viu? É um ajudador também, sofredor, lutador. A vida nossa é assim. Cada um de nós temos que tirar de nós toda aquela casca que não vale nada, jogar ali num canto e deixar o que presta ir em frente, viu? Todos nós somos do mesmo calibre. Todos nós sofremos, todos nós lutamos, temos que batalhar, olhar para dentro de nós e tentar ser o melhor que nós pudermos ser. Ok? Deus lhes abençoe, Deus conceda a graça e que nós possamos ir juntos. Nós não vamos ter, infelizmente, nós não vamos ter aquela separação que eu sonhava nós termos no período do carnaval, na semana que vem. Não vai ser possível nós fazermos. Não, essa semana começaria, né? Seria sábado, domingo, segunda, terça. Não vai ser possível porque eu não consegui fazer o que eu precisava fazer lá para não ter o dissabor de ver barraca rodando, sendo levadas pela enxurrada, né? Como aconteceu da última vez lá. Então, nós estamos planejando fazer em maio. Nós vamos ter um feriado que vai pegar numa quinta-feira. Parece-me que é dia 30, que é dia santo, né? Que
é feriado nacional, porque no Brasil, vocês sabem quem manda, tudo. Então, é um feriado nacional, é Corpus de Cristo, parece que é dia 30, né, de maio. Então, vai cair numa quinta-feira, aí nós poderíamos fazer quinta, sexta, sábado e domingo, em maio. Aí sim, nesse período, dificilmente está chovendo exageros. E a gente, por precaução, vai trabalhar para fazer uns locais ali, onde possam as pessoas dormir com mais proteção, ok? Nós vamos fazer uma tenda de madeira por lá e cobrir com palha e lona, e a gente, se Deus quiser, vai fazer em maio, ok? São Gonçalo, ontem era para ter dado essa nota, não foi possível. Depois, as meninas me cercaram lá de fora para saber se ia ter, né? E aí, a gente já deixou esse recado lá. Mas hoje estão lá alguns assistindo, né? E nós estamos transmitindo. Floriano, do mesmo jeito. Todos os lugares onde havia essa possibilidade, né, deles estarem aqui conosco, a gente deixa este aviso, que não vai ser possível. Bom, irmãos, nós estamos estudando a mensagem Jeová Jiré, terceira parte. Ela que foi pregada no dia 4 de... Quem se lembra? Ninguém se lembra? Toda vez a gente cita. Certo? Dia 4 de abril de 1964, em Louisville, no Mississippi, Estados Unidos da América. Parágrafo... Hã? 207. Foi onde paramos, né? E sempre repetimos. O último parágrafo nós repetimos. Então, o profeta diz, não em dezembro. O que ele estava falando? Hã? Nascimento? Não em dezembro. O que não é em dezembro? O nascimento. Natal, vamos dizer na nossa linguagem. Natal, 25 de dezembro, Natal. Natal, nascimento do Senhor Jesus, segundo eles. Segundo a reta verdade, Abib ou Nissan, que significa, no nosso calendário, abril. É um período, é um ciclo, que começa do dia 21 de março e vai até o dia 20 de abril, que é o signo de Carneiro, ou o quê? Áries, ok? Então, não temos a data, como eu sempre comento. Talvez tenha sido o dia 1º de abril, porque foi o dia 1º batizado por aquela que só fala mentira, como o dia da mentira. Então, só pode ser o dia da verdade, porque ela sempre fala contrário à palavra, não é? Então, o profeta está comentando sobre isso.
não em dezembro, como a Igreja Romana colocou. Tinha que se fazer uma fusão do paganismo com o cristianismo. Então, primeira trindade, Júpiter, Marte e Quirino. Começou quando? 734 a.C. Durou até quando essa primeira trindade? Até 606 a.C. Com a conquista dos etruscos, Roma, para poder dominar a nação etrusca, o que fizeram? Tiraram 2 deuses da sua primeira santíssima, entre aspas, trindade, tirou Marte e Quirino e colocou 2 deuses etruscos, Juno e Minerva. Essa trindade durou de 606 até 325 da era cristã, quando a Roma pagã tirou o nome desses 3 deuses, Júpiter, Juno e Minerva, e colocou Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E para poder ludibriar, enganar, disse: não são 3 deuses, mas um só Deus. Por quê? Porque Israel é monoteísta. E eles, para poder então, dizer que são monoteístas, aí disseram: mas não são 3 deuses, é um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, mas não são 3 deuses, é só um. A matemática deixou de existir para eles. Certo? Porque 1 mais 1 mais 1 nunca seria igual a quê? A 1. Aí eu tenho que me lembrar do irmão Alfredo, que gostava de cantar o corinho. É um, é um, é um, é um. Como é que é? É um, é um, é um, é um. Já diz que é 3, mas a Bíblia diz que é um. Já foi embora, atravessou, mas deixou lembranças. Teve defeitos e N's, vários, mas teve virtudes também N's, várias. É assim que somos nós. Todos nós somos do mesmo jeito. Só que nós precisamos mudar. Amém? Nós precisamos mudar. Nós temos que ser como Ele. E para isso a luta não é pequena. Vamos em frente. Não em dezembro, como a Igreja Romana colocou o aniversário do Deus Sol e colocou com o dele, lá em 25 de dezembro, quando tinham seus circos. Se vocês já pegaram, estudaram a história da igreja, entende-se que eles o colocaram lá, fizeram-no reticência. Era o aniversário do Deus Sol, o solar.
quando fica quase imóvel. Por quê? Porque ele se deslocou para o centro, o eixo da Terra. Nós vivemos no dia 24 para o dia 25 de dezembro, o maior dia em luminosidade do ano. Quando a gente fala é o maior dia do ano, então tem quantas horas? 24 horas e quantos minutos, quantas horas ou quanto, etc. Não é isso. É o maior dia em luminosidade. Estão entendendo? Amém. Por quê? Porque o sol vai diminuindo. A partir do dia 24 de dezembro, dia 25 de dezembro, o sol começa a declinar outra vez. Começa a deslocar outra vez do eixo, do centro da Terra. Ele vai até o dia 24 de junho, dia de São Mas não é possível. Será que só tem um católico aí dentro dessa igreja? Misericórdia, gente. Hein? Bando de católicos romanos. Irmão Cássio era dançador de quadrilha, e é até hoje, viu? Ele é uma quadrilha, viu? Inteira. Só ele é uma quadrilha inteira. Não, é ele mais uma quadrilha, né? E boa. A mulher dançarina também, uma filharada. Não, coisa boa, viu? Então, olha, prestem atenção. Do dia 24 de dezembro, aí que você conta, 24 de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Quantos meses? 6. Certo? Daqui até o dia 24 de junho para o dia 25, nós temos o menor dia do ano, que é a noite chamada Noite de São João. A partir do dia 24 de junho, o sol que está deitado aqui começa outra vez o seu regresso até o dia 24 de dezembro. Ok? Esse é o deslocar do sol. O sol, o dia vai crescendo, ou melhor, vai diminuindo até dia 24 de junho e depois vai crescendo até o dia 24 de dezembro. Ok? Então ele deita plenamente no dia 24 de junho, ele começa o retorno. E até o dia 25 de dezembro ele está no eixo outra vez. Então, os romanos pagãos comemoravam o dia do Deus Sol no dia 24 para o dia 25 de dezembro. Para poder então ludibriar, o que eles fizeram? Tiraram Deus Pai, Deus Filho, tiraram, melhor dizendo, Júpiter, Juno e Minerva e colocaram isso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E mudaram o aniversário de Júpiter para o Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. Mas nunca isso ocorreu. Ele nasceu no signo de Cordeiro. Ele nasceu quando nascem os cordeiros, no signo de Cordeiro e onde nascem os cordeiros, que é a manjedoura. Aí é que nós estamos. Então vamos tirar da cabeça. Você dar um presentinho para o seu filho naquele dia, o que nos ensina o irmão Brano?
não deixe de fazê-lo. Só que não diga para ele que é o Papai Noel que deu. Papai Noel é um ser fictício, mentiroso, criado, é inexistente, ok? Nunca existiu. Pegaram o nome de um reticência aí, né? E colocaram São Nicolas, é isso, né? Se não me engano, né? Era o nome dele. Negócio assim. E então criaram esse personagem que nunca faz você lembrar de Cristo, mas é o Papai Noel. Para quê? Para te desviar. E fez da data um comércio. E assim o homem come. Seu filho ganha o presente? Pode dar o presente, mas diga para ele, é o papai que está te usando. Papai Noel não existe, é mentira. São Nicolau, é isso mesmo. São Nicolau. São Nicolau de Mira. São Nicolau, é isso mesmo. É uma católica ali que sabe tudo, coisa boa, né? Sobre o catolicismo. Isso é bom. Vamos em frente? E entende-se que eles o colocaram lá, fizeram, era o aniversário do Deus Sol, o solar, quando fica quase imóvel. Não há mudança nele por 5 dias, de 20 a 25 de dezembro, eles colocaram o aniversário do Filho de Deus e do Deus Sol na mesma data, comprometendo o cristianismo com o paganismo. Colocaram-no em dezembro. Dezembro é cabrito, não cordeiro. Exatamente, veja, ele não poderia ter nascido em 25 de dezembro, ora, as montanhas estão cobertas de neve lá na Judéia, neste período. Se ele nascesse na manjedoura, peladinho ali, porque não tinha nem fralda, diz o irmão Brana, tiraram as forras da canga, né, do boi, e fizeram um jogo de fraldinhas para ele. Era a única coisa que ele tinha ali. Não teria resistido à temperatura, ao clima, que está a muitos graus abaixo de zero nesse período. Então, vamos ao parágrafo 208. Ele nasceu como todos os cordeiros. Ele nasceu na primavera, que não é primavera, preste atenção, é outono, ou não? Esse é o período do outono ou não? Primavera começa quando? Dia 22, parece? De setembro. Começa por volta desse dia, 22 de setembro. E vai até final de novembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro, até dezembro. Aí começa então o verão. Verão vai de dezembro, aí vem janeiro, fevereiro, março. Termina em março. Então, do dia 21 de março em diante, então, se não me engano, é por aí mesmo, 22.
Estão entendendo? Aí então vem o outono, que é a época dos frutos. Certo? Aí vem abril, maio, junho. De julho a setembro vem o inverno. Inverno, para eles lá, não é quando está chovendo, é quando está nevando. Não estou enxergando nem a televisão. Então pronto, eu estava certo nas datas. Primavera, verão, outono, inverno. Ok? As 4 estações. O inverno é quando está nevando, não quando está chovendo. Para nós o inverno aqui começa quando? Por volta de setembro, outubro e vai até maio, por aí. Que é período chuvoso. Estão entendendo? Então nós somos um país tropical. Por isso as 4 estações, elas não são muito regulares aqui. Muito embora a chuva produza, né? Ela vem primavera, verão. Aí quando é que chama verão? Que verão para nós no Brasil é quando está seco. Começa por volta de maio e vai até setembro. É verão, ou seja, não está chovendo. Olha, as luas para plantio vai depender do que você vai plantar, ok? Você vai plantar algo que vai dar no galho, vai dar na fronde, na copa. Se você vai plantar algo que vai dar na copa, na fronde, nos galhos em cima, você vai plantar nova ou crescente. A força está para cima. Se você vai plantar algo, ou seja, tuberosas. O que são tuberosas? São aquelas leguminosas ou plantas que produzem na raiz. Cebola, alho, batata, beterraba, mandioca ou macaxeira, como você queira dizer. Você planta na minguante. Hoje nós estamos começando o ciclo da nova, então está na hora de você plantar laranjeira, mangueira, ata, milho, arroz, tudo que colhe na fronde, certo? Fronde, tudo que colhe na fronde, ou seja, nos galhos e etc., que dá semente em cima, frutos em cima. Tudo que vai plantar, que dá colheita na raiz, você planta na minguante. Essa deve ser a regra. Não entendi. A senhora quer colher o que nela? Flores. Aonde está dando as flores? Aonde é que dá as flores? Na fronde, no galho, lá em cima. Ela não vai produzir batatas, ela vai produzir flores. Então, planta na nova, na crescente. A lua está agora, pode plantar essa semana, semana que vem toda, que está boa para isso. Ok? Tudo isso ajuda. As pessoas precisam ser inteligentes. Você vai plantar cebola de cabeça na minguante. Você vai plantar cheiro verde, cebola de folha, você vai plantar na nova, porque ela vai crescer, ela vai produzir folha.
Estão entendendo? É assim que nós temos que atuar. O irmão João, nosso irmão, era nosso irmão, hoje é saudosa memória, partiu, foi embora. Ele era técnico do Ministério da Agricultura, ele aposentou e nunca tirou um dia de folga. Eles buscavam ele na casa dele todo dia para instruí-los, para ministrá-los. E eu conversava muito com ele. Ele dizia, irmão, na época era só diácono, ele falava, diácono Sebastião, o homem quer trabalhar contra a natureza. O que é a natureza? A natureza é Deus, ela produz vida plena, né? Ela produz na terra, no espaço, nas águas, debaixo das águas. A natureza opera. E a lua governa os mares, governa tudo. Nós precisamos saber disso. Nós, então, precisamos trabalhar em ordem com a natureza para nós sermos bem-sucedidos. Não adianta nós lutarmos contra a natureza. Aí o irmão Branham vem, e foi ele lá, né, com o pai dele, não, vamos plantar isso, não, a lua não está boa, eu não vou plantar na lua, eu vou plantar aqui. Então planta, cabeçudo, planta. Não adianta você lutar contra a natureza, você estará lutando contra quem? Contra Deus. Não faça isso, vamos ser sensatos. Então, seguindo, o profeta diz, ele nasceu como todos os cordeiros, ele nasceu na primavera, que não é primavera, é outono, e ele teve de nascer sob o carneiro, Áries, porque era um carneiro, e o carneiro era em abril, amém? Exatamente, ele nasceu sob aquele carneiro, isto é o que ele era o carneiro de Deus. Eu acho que essa expressão devia ser cordeiro, certo? É o cordeiro, não o carneiro. É a mesma coisa? É a mesma palavra? É. Mas a expressão colocada para ele é cordeiro, entendeu? Ele era o cordeiro de Deus, foi ele lá em cima que tomou o lugar de Isaque, amém. Vocês não veem isso? Aí está, mostra aqui claramente, a noiva, a semente real, não será chamada por ela, a igreja, sacrifício da cabra denominacional, não, mas por ele, a palavra manifestada do cordeiro, aí está carneiro, estou citando o cordeiro, pois ele é a palavra, e o cordeiro, então, ou carneiro, né? Não chamada, ele disse, não chamada pelo nome dela, mas chamada pelo nome dele. Ele tomaria um povo dentre os gentios, não para o nome dela, mas para seu nome, o nome dele, o Cordeiro, amém. Levaria o seu nome, que coisa, então porque você tem medo disto, um gentio levaria o nome dele. Que jeito? Na invocação. Tem gente que pensa que invocação
é clamor, certo? Invocação é clamor. Ei, Senhor, meu Senhor, 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 Senhor. Preste atenção. Essa invocação, você vai em Atos 22, versículo 16, você vai lá ver aonde é que a invocação é feita. E agora, Paulo, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. A invocação é no batismo. Estão entendendo? Eu creio. É óbvio que tem limitações e tudo, mas nós não somos mal ensinados até onde eu posso ver. Nós lutamos, tentamos para fazer com que você tenha plena certeza do que você está crendo, abraçando e está buscando, vivendo. Às vezes você pode estar me vendo aqui lendo, vai haver uma mudança de sinônimo aqui, por exemplo. Por que que às vezes você muda um sinônimo? É porque às vezes é como, por exemplo, nas traduções. Divergência e discrepância é a mesma palavra, mas qual delas é mais usada? Hein? Divergência ou discrepância? Divergência. Entendeu? Quando nós traduzimos lá em Goiânia essa mensagem, a semente da divergência, depois veio uma nova tradução de uma outra tradutora e colocou semente da discrepância. Entendeu? Por que será que não podia usar o termo mais popular? Para poder não ser igual a nós. Só isso. Agora eu pergunto, tem política no assunto ou não tem? Estão entendendo, irmãos? Nós precisamos ter discernimento, ver objetivo, ver clareza nas coisas. Aí vem o assunto, a voz. Gente, o que é isso aqui, ó? Isso é um livrinho, não é? Hein? Um livrinho. Vamos popularizar, é um gibizinho. Estão entendendo? Mas eu pergunto, o que está aqui nesse livrinho, nesse gibizinho, nessa revistinha? É o quê? A voz de Deus. Eu pergunto, ela lida por um branco, por um preto, um vermelho, um amarelo, um baixinho, um altão, um gordinho, um magrinho. Fez diferença? Hein? Ora, ela foi traduzida pelo A, pelo B, pelo C. Se houve sinceridade no assunto, não teve espírito político no meio, pode haver uma divergênciazinha no sinônimo, mas no sentido geral dos fatos não vai ter diferença. Certo? Ela vai ser a voz de Deus na voz de qualquer um. De qualquer um. Não vai mudar. Porque a voz de Deus não é som. Certo? A voz de Deus não é som. A voz de Deus é conteúdo, na minha visão. Ok? E o que é que nós queremos para você? O que nós queremos para você é conteúdo.
vai ter coisas nessa mensagem, como tem coisas nessa Bíblia, que estão escritos nas entrelinhas. Nas entrelinhas, nós temos que ter o cuidado de... O que é uma entrelinha? Hein? É claro que é entre dois riscos, de você acertar ou errar. Estão entendendo? Mas nós precisamos ter senso para poder ler nas entrelinhas e não colocarmos doutrina nessas entrelinhas. Eu posso dar o meu parecer, é o que eu vi, é o que eu entendi, nessas entrelinhas. Mas se amanhã vier uma outra expressão que me mostre que aquela entrelinha é isso, eu tenho que ir para aquela outra expressão. Então, eu tenho que ter esse zelo com vocês, que se eu disser uma coisa aqui, que amanhã não conferir com o que o irmão Branham disse, com o que nós vamos ficar? É com o que eu disse? Ou com o que a voz de Deus diz? É essa que deve ser a nossa segurança. Tanto é que o irmão Branham nos diz assim, olha, se você não tem confiança naquele homem, que ele vai te colocar no rapto, no arrebatamento, procure alguém que possa te dar segurança. Agora, sem fazer tumulto, sem fazer facção, sem fazer divisão e sem trabalhar politicamente a cabeça de um e de outro, para poder concordar com você. Eu não concordo com espírito faccioso em lugar nenhum. É um direito que você tem de dizer, eu não quero fulano de tal como meu pastor. Mas cuidado com o proselitismo. Cuidado com o espírito político, cuidado com isso, isto vai te matar. Respeite aquele homem, respeite aquele ofício. Ora, não tinha ninguém mais errado do que Saul diante de Deus. Não tinha ninguém mais errado do que Saul. Tinha? Não tinha. Ora, quantas vezes ele tentou matar a Davi? Era constituído seu maior inimigo. Mas ele tinha um ofício em cima dele. Ele tinha uma unção. Ele era um ungido. Ou não? E quando Deus o colocou na mão de Davi, com toda a razão, mesmo sendo sugestionado, deixa que eu vou arrancar a cabeça desse cão. Espera aí, para aí. É um cão? Pode ser. Mas dentro desse cão tem uma coisa. Dentro deste cão tem uma unção. Não toqueis nos ungidos. Não tem ninguém que toque no ungido que fique sem consequências. Davi foi lá só para provar para ele que ele estava na sua mão, cortou a orla do vestido. E quando cortou a orla,
ainda desceu o temor nele. Ele viu que tinha errado em cortar a orla. Olha, irmão, não fica sem punição, cuidado. É como Jesus dizia para aqueles fariseus, saduceus ali: todo pecado de blasfêmia, né? Se blasfemar contra mim, esse homem aqui, ó, não tem problema, mas contra quem está dentro desse homem aqui, não tem perdão. Nós precisamos ter temor quanto a esse teor, blasfêmia. Nós precisamos procurar saber o que significa blasfemar. Blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir a ele uma obra do diabo. Ou, né? Atribuir ao diabo uma obra dele. Tem diferença? Tem diferença ou não tem? Ou você vai chamar uma obra do diabo de obra do Espírito Santo, ou você vai chamar uma obra do Espírito Santo de obra do diabo. Isso é blasfêmia. Blasfemar é execrar, né? Depreciar, desmoralizar, degradar uma obra de Deus. E o diabo é aquele que é dotado de dois dons. É o dom do bem e o dom do mal. É a árvore da ciência do bem e do mal. Ele não faz só o mal, só engana porque faz o bem também. Estão entendendo? Nós não podemos ignorar isso. Nós temos que ser pessoas instruídas, certo? Pessoas que tenham um conhecimento de todas as táticas do nosso adversário, de nosso inimigo. Por quê? Porque nós somos lutadores. Nós somos os astros do MMA de Deus, viu? Ou não? Se você quer ser campeão de Deus, conheça seu inimigo. Senão, ele te nocauteia. Entendeu? Todos nós temos medo. Eu tinha medo de uma pessoa, de um fulano, até que eu conhecesse as reações dele. Quando eu passava a conhecer as reações, eu entrava seguro. Eu sabia o que eu ia fazer. E, graças a Deus, mesmo naquela ignorância, eu nunca saí muito mal, não. Não é? Eu sabia o que eu ia fazer.
Aí está, mostra aqui claramente, a noiva semente real não será chamada por ela, não será chamada por ela. A igreja, sacrifício da cabra denominacional, não mais por ele, a palavra manifestada do carneiro ou do cordeiro, pois ele é a palavra e o cordeiro ou carneiro. Então, não chamada, ele disse, não chamada pelo nome dela, mas chamada pelo nome dele. Ele tomaria um povo dentre os gentios, não para o nome dela, mas para seu nome. Levariam seu nome, ó, que coisa! Então, por que você tem medo disto? Um gentio levaria o nome dele, o carneiro ou o cordeiro, não o nome dela, a igreja, não ela, mas ele. Aleluia, amém, é o que disse o profeta, estou lendo. A semente real veria isso. Você é semente real? Então você verá isso. Amém. Que ele tem um nome e ela é que recebe o nome. Não é ele que recebe o nome, é ela que recebe o nome. Ele oferece o nome. E em seu nome seriam benditas todas as nações da terra. Que nome é esse? Senhor Jesus Cristo. A semente real veria isso. Não estão vendo Malaquias 4 se cumprindo? Restaurar a fé original, a palavra de Deus. Certamente vocês podem ver isso. Não precisamos deixar mais claro. Da maneira que estamos deixando, está claro. Está bem. Por quê? Porque estamos vendo. Está você vendo? Amém. Larguem essas denominações, homens, voltem a essa palavra. E a voz do último dia, e o sinal do último dia, é para levar as pessoas de volta à fé original. Malaquias 4 disse isto, de volta à palavra, vamos dizer juntos? De volta à palavra original. Esse original é um parêntese. E ele era a palavra, não ela. Ele, amém. O nome do Senhor Jesus, a palavra vindicada agora pela promessa, a palavra que foi prometida. Em ti serão benditas todas as nações. De onde? Da terra. São João 14:12. Também fareis as obras que eu faço. Malaquias 4. O mesmo foi dito lá também. Lucas 17. Nos diz que nos últimos dias
a manifestação do mundo será posta bem em ordem, como foi nos dias de Sodoma. Irmãos, preste atenção, quando você vê a coisa ruindo ao seu redor, 1000 caindo de cá, 10.000 de cá, você só tem que ter uma certeza. Que certeza é essa? Hein? De que certeza é essa? De que, vamos dizer juntos? De que não seremos atingidos. Salmo 91, a partir do 11 ali. Viu? Glória a Deus. Aleluia. Glória. Graças a Deus. Obrigado. Nós temos que ser agradecidos. Amém. Por quê? Porque grandes coisas, vamos dizer juntos? Porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Aleluia. Glória. E Deus desceria, isso aqui é forte, né? E Deus desceria, por que que isso aqui tem que ser a voz? Hein? Porque Deus desceria aonde? Hein? Deus desceria onde? A um corpo de carne humana outra vez, e manifestaria tudo o que ele foi quando ele esteve aqui em carne. Esta é a voz. Aleluia. A mensagem. Vamos dizer juntos? Esta é a voz de Deus, a mensagem. Lida aqui no livrinho, lida aqui no computador, lida aqui no celular, que é minha carteira, viu? Não se preocupar, não tem dinheiro. Em qualquer lugar, ela é a, no singular, ok? Não é uma, é a. Aleluia. Esse a, em destaque, é artigo, o quê? Definido, que mais? Feminino, plural. É? Hã? Ah, vocês foram na escola, não foi? Singular. É só. É só. Não tem outro. Amém. É onde nós estamos. Isso nos dá segurança. Amém. Enquanto nós permanecermos aqui, nós estaremos seguros. É como disse o profeta, não interprete. Não entendeu? Siga em frente. Lá na frente, algo vai te responder. Se você não encontrar nessa, você vai encontrar na outra ou na outra. Mas fique sempre atrás. Não tente passar na frente. Não tente ter algo melhor do que Deus tem. Quantas vezes nós sentamos num lugar e começamos a coçar a cabeça e dizemos, mas se Deus tivesse feito assim, se Deus tivesse feito assim, isso não tinha acontecido assim, isso não teria sido, por que Deus não fez assim? Gente, será que você...
Presta atenção. Preste atenção. Moisés se colocou entre Deus e os homens e parecia que ele conhecia mais do que Deus. Tinha mais sabedoria do que Deus. Mas depois eu fui ver que não era ele. Era um ofício de Deus nele. Guarda isso. Moisés fez em sombra, Jesus fez em literalidade. Está, até hoje, entre quem? Entre quem? Vamos falar, gente, entre quem? Entre Deus e os homens. Foi o que disse Paulo, porque há, verbo haver, de existir, de ser, um só Deus e um só mediador. Quem é esse um só Deus e esse um só mediador? Bom, esse um só Deus é o Pai. E esse mediador é o Filho. É? A Bíblia não está dizendo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? Vamos dizer juntos? Jesus Cristo, homem. Não tem que interpretar, até isso está escrito. Hoje, ele não é o Deus Todo-Poderoso. Hoje, não é o Deus Todo-Poderoso. Hoje, ele é o Cordeiro. Hoje, ele é o sacerdote. Ele hoje é o intercessor. Ele é hoje o Paráclito. Ele é hoje o meu. Diga, ele é hoje o meu advogado. Ei, glória! Ele vai sair dali um dia. E quando ele sair, você, eu, nós temos que sair com ele. Ele está ali para a minha garantia, para a sua garantia. Temos que saber disso. Quando ele sair dali, ele não sairá de lá como ele é hoje. Ele não será mais cordeiro a partir dali. Agora ele será o quê? Vamos dizer juntos? O leão da tribo de Judá. Ai, 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 daqueles que não saírem com ele. Por isso é que Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 3, ele exortou-nos, dizendo-nos, para nós fazermos o quê? Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Buscai as coisas que são de cima. Onde está quem? Oh, irmãos, ele diz lá, como ele diz, e quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, o que vai acontecer? Vós vos manifestareis com Ele
em glória. Aí meus defeitos, seus defeitos, nunca foram computados. Salmo 32, versículo 2, Romanos 4, versículos 7 e 8, estarão se cumprindo em você. Se nós não tivermos essa esperança, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Hoje à noite nós vamos ter o quê? Comunhão, a Santa Ceia. Onde eu parei? E Deus desceria manifestado em carne humana e saberia os segredos dos corações. Jesus disse isso e aconteceria nos dias em que o Filho do Homem se manifestar, no fim do mundo. Vejam essa expressão, no fim do mundo, dá a impressão que é ao término de tudo, certo? Mas não é no fim do mundo, no caso, né? É precedendo o quê? O rapto. Essas coisas aconteceriam. O que nós vimos agora em pleno século XX? Nós estamos no 21. Mas o que aconteceu em pleno século XX? Essa escritura se cumpriu. Entendeu? Como? Deus se manifestou em carne. Ou não? Manifestou em carne outra vez. Aí nós poderíamos dizer em plenitude, aplicativamente, mas literalmente não. Foi em um dom profético, que expressou Lucas 17:30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. É um ofício manifestou. Certo? Se cumpriu plenamente. Vamos em frente. Vejam, não é a igreja. Una-se a isso, una-se àquilo. Ah, não, isso aqui dá muito chato. Eu vou para aquela ali agora. Ali ainda tem umas coisinhas que me agradam mais. Aí fica ali mais 6 meses, 5 meses, 4 meses, 3 meses, uma semana. Ah, não, isso aqui também não. Eu quero uma coisa diferente. Sabe onde você vai chegar? Aos pés de Elvis Presley. Aos pés de todos aqueles MCs, que eles chamam, que eu não sei nem o que quer dizer MC. Hã? Mestre de cerimônia? Misericórdia. Então tem religião no meio. Estão entendendo?
De que as igrejas estão cheias? Rap, reggae, que é 1 milhão de vezes carimbó, que é 1 milhão de vezes pior do que o rock and roll ainda lá. Por quê? Porque o diabo também tem que comer. Aquele que entre vós começou a má obra, aperfeiçoará até ele ir para o inferno. Até ele parar no lago de fogo. Não é o lago de fogo do Armagedon, não. É do Gog e Magog mesmo. Estão me entendendo, irmãos? Cuida-te de ti mesmo. Amém. Vamos em frente. E ir a ele, foi isso que a semente de Abraão recebeu ali. O sacrifício oferecido em vez de sua semente literal. E quando a sua semente espiritual, amém, sua semente real, a semente rainha, amém. Oh, se vocês pudessem tão só ver isso, é tão somente. Aqui não tem somente. Tão somente ver isso. Lembrem-se, o que é isso? É carne e espírito se unindo, tornando-se um. Como eu gostaria de ir até mais na frente. Vejam em Mateus capítulo 3, aqui estava em carne o Filho de Deus, nascido da Virgem, saindo da cidade, foi até João Batista, e lá estava ele, de pé na água. A Bíblia diz, a palavra do Senhor sempre vem ao profeta, está certo? E João era profeta, eles não tinham tido um profeta por centenas de anos, mas aqui estava ele, um profeta em pé ali, e estava profetizando que Jesus viria. Ele esteve no deserto e disse que viu um sinal. Deus lhe disse que aquele sinal seguiria aquele Messias, quando ele viesse. Ele disse, ele se encontra no meio de vós, em algum lugar agora. Há um entre vós, cujas sandálias não sou digno de desatar. Ele se manifestará um dia destes, e quando se manifestar, então eu diminuirei, ele aumentará. Aconteceu de ele olhar e ver aquele sinal, ele disse, aqui vem ele agora, eis o Cordeiro de Deus. Aqui a expressão está no Cordeiro, não está no carneiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira, o quê? O pecado do mundo. O velho pregador batista, Dr. Davis, que me batizou no companheirismo da Igreja Batista, comentou isso comigo uma vez. Ele disse, sabe o que aconteceu lá, Billy? E eu disse, não sei não, doutor. Ele disse, o que aconteceu foi isso, João nunca tinha sido batizado. Disse, João batizou Jesus, e então Jesus se voltou e batizou João. Eu disse, eu não sei não. Então continuei orando sobre isso. Uma noite, numa visão, era isso, estão vendo? Ele Jesus nunca batizou João. Ora, o quê? Ele disse, eu careço de ser batizado por ti, e por que vens tu a mim? Jesus disse, deixa por agora. Notem, esses dois homens principais na terra, lá estava Deus.
aqui estava seu profeta, e a palavra vem ao profeta. Se a palavra está em carne, irá ao profeta. Não importa onde esteja, ele irá ao profeta. Tem de ir. A Bíblia disse que sim. E aqui vem, ele era a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. E aqui vem a palavra ao profeta, ali mesmo na água, para cumprir e vindicar sua profecia. Amém. Ei-lo ali. E aqui, aqueles dois olhos se encontraram. Ou aqui está se encontram, né? O profeta, e o outro, a palavra. E ele, João, humilde perante ele, disse: eu careço de ser batizado por ti, e porque vens tu a mim? Ele disse: deixa por agora, porque assim nos convém. Cabe a nós, vejam, convém cumprir toda a justiça. João, que era profeta e conhecia a palavra, porque a palavra vinha a ele, ele sabia que aquele era o sacrifício, e segundo a lei, o sacrifício tinha que ser lavado. Por isso não teve que Jesus, porque João ia ao sacrifício, mas não pelo que ele ia. Estão entendendo? O doutor Davis diz que primeiro João batizou Jesus, depois Jesus batizou João. O irmão vai dizer: eu fui orar e depois veio a revelação. Jesus nunca batizou João. O sacrifício tinha de ser lavado antes de ser apresentado. Exatamente, ele batizou Jesus porque ele era o sacrifício vindouro. Antes que pudesse ir à sua vida pública, ele tinha que ser batizado, porque o sacrifício deve ser lavado antes de ser apresentado. Amém. E ele o batizou. Eu posso dizer, ele o lavou. Amém. Parêntese, né, que não destona. Destona? Não. E quando o fez, ele saiu logo da água. Aí era a hora de João ver o quê? O sinal. O sinal que vindicava ele, dizendo para João quem ele era. Estão entendendo? Porque antes de que acontecesse, Deus avisou: olha, sobre aquele, o qual você vê descer o Espírito Santo, esse é aquele que batiza com, vamos dizer juntos, fogo, vamos, fogo. E quando o fez, ele saiu logo da água, e ergueu os olhos e viu o Espírito de Deus como uma pomba, e uma voz vindo dela disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo habitar. Deus e o homem se tornou um. Ou se tornam um, se tornaram um. Adão e Eva, presta atenção, nós vamos entrar aqui naquele detalhe que eu comecei aqui na oração. Presta atenção. Adão e Eva eram um. Isso aqui precisa ser
atenciosamente guardado. Adão e Eva eram um no princípio. E quando ele os separou, ela caiu por causa da palavra. Ela deixou a palavra, ela caiu. Cada era da igreja também caiu, por interpretar mal a palavra, deixando que o intérprete, que Satanás, que a interpretou para Eva. Certamente que isso não pode estar certo. Certamente todos estes não podem ser. Isso não pode. Sim, eu sei, certamente, né? O trabalho do diabo é criar a razão. Ele é o autor da razão. Ele vai criar razão em você. Por quê? Cada interrogação que você faz é porque há diante de você uma razão. Estão entendendo? Cada vez que há uma interrogação em você, é porque a razão está operando, atuando. Não sei não, nós parou qual parágrafo? Tá. 228? Sim, certamente, eu sei, certamente. Mas, se Deus assim diz, presta atenção, isto faz que assim seja. Mas se Deus assim disse, amém. Vamos dizer? Amém. Se Deus assim diz, é amém. É assim, né? Isso faz que assim seja. Não há nada de certamente, é bem possível, eu acho que sim, eu acho que não. Tenha cuidado. Deus diz, não entendi o que Deus disse. Então fique calado, fique quieto, não precipite nada. Por quê? Senão você vai se machucar, ok? Não se machuque, tenha cautela. Certamente nisso você tem que nascer de novo, você tem de receber o Espírito Santo. É isso ou perecer. Notem, é o profeta que está dizendo, viu? Tenha cautela. Notem. E aqui, ele entrou, Jesus e Deus se tornaram um, eles se uniram. Aí Jesus agora podia dizer, eu e o Pai agora somos um. Ali atrás era o Pai ali e Jesus aqui, não era? Ou não? Era. 2. Certo? O Logos ainda não tinha descido. Estava o templo pronto, mas o Logos ainda não tinha descido. Quando o sacrifício foi lavado, aí sim, o Logos desceu, e agora então ele podia dizer, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. E assim foi. Presta atenção, eles se uniram. Como no Éden, onde Adão e Eva estavam no princípio.
o mesmo Espírito que estava em Adão, era macho e fêmea. Presta atenção. O nome deles era o quê? Adão e Eva. Só Adão. O nome deles era Adão. Estão vendo? Eles eram ambos, Adão e Eva juntos. E quando foram separados para passar pelo teste, o que aconteceu? Eva caiu, devido à palavra. Essa era a palavra. Adão saiu atrás dela para redimi-la, mas não conseguiu. Ele não era digno de redimi-la. Em seguida veio o segundo Adão. Aqui nós estamos entrando no fato. Em seguida veio o segundo Adão para redimir a igreja que estava em sombra e tipo, lá atrás. Agora, parágrafo 233. Eu fui lá no Floriano agora, na junção de valores de entradas lá, que nós não retivemos, que nós não pegamos nem o dízimo do dízimo que perfez o valor, nós tiramos. Eu tirei do dinheiro que eu tinha no bolso, os dízimos dos dízimos, e o que entrou ficou lá em Floriano. Eles estão me ouvindo lá. Entrou lá em Floriano, que tem 2 vagas de entrada, lá tem 2 administrações que coletam, né? Tem uma que fica na mão do irmão José, que é uma conta que ele nos empresta, lá, dele, que ele nos empresta, para caso de Pix, caso disso, daquilo. Então, entrou, na parte que estava na mão do irmão José, entrou R$2.400. E na parte que está na mão do irmão Deusdete, que é o outro administrador, que a família é grande, todos, então, dizimam para ele, e alguns que moram vizinhos, dizimam para ele. E tem alguns que mandam Pix para essa conta emprestada que o irmão José nos empresta. Então, os 2 valores, foi 2.400 mais 1.300, eu somei tudo, deu 3.337, 33, 3.333,60, foi o valor que entrou lá, nesse período que nós tivemos lá. Fora de lá, né? Entrou esse valor, 3.333,60 centavos. Só faltou ser 30 centavos também. Só daria 5,3. Eu fico feliz quando eu vejo esses números. Você precisa saber que Deus está nesses números, né? 3, 5, 7, 12... Está entendendo? E assim vai. 40, 50, os 24, né? 12, 24. Assim vai. Então, eu fiquei feliz. Agora, em seguida veio o segundo Adão para redimir a igreja que estava em sombra. Tipo,
Nós vamos parar e bem aqui. Nós vamos parar no 332. Mas guarda aí, esse assunto começa bom do 226 em diante. Mas um minuto a mais, um minuto a menos. Espera aí, deixa eu ler o 233. Agora, tão certo quanto Adão e Eva tinham de ser o mesmo Espírito, é aqui que eu quero que você chegue, ok? Tão certo quanto Adão e Eva tinham de ser o mesmo Espírito, Cristo e a igreja têm que ser o mesmo Espírito. Amém. O mesmo ministério. Também fareis as coisas que eu faço. Estão vendo o que quero dizer? Eles tiveram de se unir, carne e sangue, e Deus tiveram de se unir e ser um só Espírito. E Jesus Cristo e sua igreja são um só Espírito. Por isso, Paulo não tinha como não recomendar: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, contendas, porfias, pelejas e etc. Mas enchei-vos do Espírito Santo, que é o vínculo da perfeição, né? Da palavra. E Jesus Cristo e sua igreja são um só Espírito. Como pode a igreja negar a criação? Como pode a igreja negar o que Cristo lhes disse para fazer? Como podemos negar isso e então dizer que somos de Cristo? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. Aqui está só pedir, né? Mas Jesus usou a expressão: pedireis tudo o que quiserdes, ou pedi tudo o que quiserdes, e vos será dado, será feito. Eu sou a videira, vós sois o quê? As varas, e a vida que está na videira vai para a vara para produzir o fruto, produtoras de fruto. Por isso, João 15, versículo 16. Não me escolhestes vós. Vamos dizer juntos? Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus vos abençoe. 2, 3, 3. 2, 3, 3. Às 17 horas, todos estejam aqui. Vamos ficar de pé. O que é isso? Vamos levantar uma de nossas mãos. Senhor Jesus, aqui estão, senhores, pequenos receptáculos, copos, os quais, Senhor, estarão sendo introduzidos ao uso desse material para a comunhão. Senhor Jesus, consagra, Senhor, estes pequenos copos para este serviço. Santifica eles
e que todos nós, ao tocar neles, toquemos com temor e tremor, e que possamos com zelo usá-los. Abençoa-os, nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Também, ó Deus, nós vamos estar saindo daqui a instantes. Nós queremos que o Senhor seja conosco, nos acompanhando, nos levando com segurança aos nossos lares, e sendo com cada um dos teus filhos, aqueles que estão à distância através da internet, que eles também, Senhor, sejam acompanhados, os que terão que se deslocar, sejam guardados e protegidos. Nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa, você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso, vamos todos ficar